Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Meus Investimentos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para você que está começando ou pretende iniciar no mundo dos investimentos, quais são as vantagens de investir no longo prazo e por que os fundos imobiliários e ações são os mais escolhidos pela maioria dos investidores. E ainda vou falar de alguns benefícios ao investir nesse mercado. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para dar aquela forcinha e bora pro vídeo. Bom, para a gente começar o vídeo de hoje, eu separei ele em três partes. Primeiro eu vou falar sobre investir no longo prazo, de modo geral, com alguns exemplos para ficar bem mais claro na cabeça de vocês. Depois eu vou falar de algumas vantagens em investir em fundos imobiliários e, por fim, de algumas vantagens de investir em ações. O vídeo de hoje vai ser um pouco longo mesmo, porque eu trouxe bastante informações e eu espero que com esse vídeo eu consiga ajudar vocês de alguma forma. E se ainda tiverem alguma dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários que se eu souber, eu respondo na hora mesmo. E se eu não souber no momento, eu prometo que eu vou atrás, vou pesquisar, vou estudar e prometo te ajudar do mesmo jeito. Então, vamos começar falando da importância de investir para o longo prazo. No mercado financeiro, muito se fala sobre a sua importância. No entanto, o que seria esse tal longo prazo? Por que ele é tão relevante a ponto de ser praticamente uma unanimidade entre os investidores bem-sucedidos? Assim, o conceito de longo prazo é um tanto quanto discutível de pessoa para pessoa. Afinal, o tempo que você está disposto a olhar para o futuro deve ser impactado por uma série de variáveis. Uma delas é a nossa própria idade. Quanto mais velhos nós ficamos, menos tempo nós temos disponível para aguardar resultados no futuro. Isso é a lógica. Por exemplo, um jovem de 20 anos que investe na sua aposentadoria, ele pode perfeitamente optar por uma carteira com o objetivo de resultados daqui 30, 40 ou até 50 anos. Esse mesmo prazo já não faz tanto sentido para alguém que tem por volta de 70 anos, pois para essa pessoa, ela nem sabe se terá muito tempo para usufruir dos resultados mais para frente. E para essa pessoa com idade mais avançada, deve-se adotar outras táticas, outras estratégias para investir. O segredo, portanto, não é chegar a um número mágico de anos, mas sim entender o conceito que existe por trás desse famoso longo prazo. Ou seja, investir de uma forma menos ansiosa, permitindo que o tempo produza os resultados poderosos dentro da sua carteira com os famosos juros compostos. Nesse contexto, quando falamos sobre investir para o longo prazo, evite analisar os seus resultados em um horizonte curto, de 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. A sua carteira de investimentos deve ser pautada a prazos mais longos, como 5 ou 10 anos no mínimo, especialmente caso você possua ativos de renda variável dentro da sua estratégia, que são os fundos imobiliários e as ações. A grande vantagem de investir pensando no longo prazo está em um velho conhecido do mercado financeiro, que são os juros compostos. Guardem esse termo, que em outras palavras, trata-se de aplicações de juros sobre juros, pois quanto maior o tempo de investimento do seu investimento, maior será as aplicações de ganho sobre o seu montante investido. E não por acaso, esse é justamente o segredo das grandes instituições financeiras. No caso, eu estou falando aqui dos grandes bancos. Afinal, eles enriquecem e fazem fortunas aplicando juros em seus empréstimos e financiamentos. Portanto, se você busca ganhar dinheiro e crescer o seu patrimônio, essa é uma estratégia que faz bastante sentido. Mas por que ela funciona tão bem? Imagine uma situação em que você possua R$100 e invista esse dinheiro recebendo 10% a cada ano. Passado o período de 1 ano, você teria acumulado R$110, mas no segundo ano o valor subiria para R$121. Note que sem fazer nenhum investimento a mais, você ganhou R$1 extra. Esse é o efeito dos juros compostos, o famoso efeito bola de neve. Mas claro, que nesse exemplo aí, como eu dei agorinha, como o valor é baixo e o período é curto, os resultados não são tão impactantes. Só que tem esse outro exemplo do efeito do longo prazo para investidores que possuem maior paciência e disciplina nas suas estratégias. Que nesse exemplo eu vou trabalhar com a rentabilidade
anual de 7%. E essa é uma taxa que pode ser facilmente alcançada até mesmo utilizando a renda fixa. Ou seja, um resultado bem viável, até mesmo para um portfólio bem conservador. O meu mesmo fica em torno de 10,2% anual. Vamos começar considerando um cenário na qual você tem um patrimônio de R$20 mil, mas não faça qualquer aporte ao longo do tempo. Nesse gráfico, note a evolução desse patrimônio que após 50 anos supera o valor de R$589 mil, mesmo sem qualquer novo investimento durante esse prazo. Nesse caso, apenas deixando os juros compostos agirem, você multiplicaria o seu capital em 25 vezes. Um resultado excelente e capaz de entregar bons rendimentos para a sua aposentadoria. E o cenário pode ser ainda bem melhor, né? Se você tiver o hábito de investir uma parte do seu salário em todos os meses dessa caminhada, sem alterar as condições do patrimônio inicial, que é de 20 mil, e a rentabilidade anual, que é de 7%, considere agora que você tem o hábito de poupar R$300 do seu salário para investir em todos os meses, ou seja, aportes anuais de R$3.600. Observe como uma simples quantia de R$300 pode produzir resultados astronômicos ao longo do tempo com a aplicação dos juros compostos. Em 30 anos, o seu patrimônio já atingiria o valor de R$500 mil, e nos mesmos 50 anos do outro exemplo, o valor acumulado seria superior a R$2 milhões. Nada mal, não concorda? Só para vocês entenderem melhor, eu estou aqui na calculadora de juros compostos, no simulador, de juros compostos. Aí eu coloquei aqui o valor inicial de R$20 mil, um valor mensal que não vai ter aportes durante esses 50 anos, que é o período que eu coloquei aqui. Vai ser só mesmo esse valor inicial de R$20 mil a uma taxa de juros de 7% ao ano. Nós obteremos aqui, ao final de 50 anos, R$589.140, com o valor total investido. Olhem isso, pessoal, em 50 anos, que vai ser os R$20 mil que você vai ter investido, não vai ter tirado mais nada do seu bolso, você teria acumulado R$569 mil só em juros, só o trabalho aqui dos juros compostos agindo, resultando no valor de R$589 mil. Temos aqui essa tabela, esse gráfico, como vocês podem ver, que temos essa linha aqui. Essa linha azul é a linha aqui do seu valor dos R$20 mil investidos, que não vai ter alteração. E essa linha verde é justamente os juros compostos. Notem que ela dispara aqui ao longo dos 600 meses, que são os 50 anos, você já teria um patrimônio aqui absurdo com apenas R$20 mil. E nesse outro exemplo, que é agora colocando o valor mensal de aportes de R$300 durante o período de 50 anos, todos os meses você teria que aportar os R$300 com o valor inicial de R$20 mil e a mesma taxa de juros a 7% anual. Notem que o resultado que vocês teriam acumulado mais de R$2 milhões, com o valor total investido, com os aportes e o valor inicial, chegaria a R$200 mil que saiu do seu bolso. Só que em juros, vocês teriam acumulado quase R$1.900.000 só de juros, investindo todo mês os R$300. Aqui na tabela, no gráfico, observamos a mesma linha de ascendência. Vocês podem ver que a linha verde também dispara e também a linha azul, que é o do seu patrimônio investido, vai aumentando a cada mês com os aportes, com os R$300 que você vai aportando, chegando nesse valor aí de quase R$2.100.000 só de patrimônio. Agora, depois de entender como funcionam os investimentos de longo prazo, conheça algumas vantagens dos fundos imobiliários e das ações. Nos fundos imobiliários, você consegue investir em imóveis com pouco dinheiro. É possível começar a investir com até R$100, enquanto a compra de um imóvel requer valores na casa das dezenas ou centenas de milhares de reais. Eles têm diversificação nos investimentos, que com poucos recursos é possível montar uma carteira de fundos imobiliários expostos em diferentes setores, o que diminui os riscos do seu investimento. Possui rendimentos mensais, onde muitos fundos pagam rendimentos aos seus cotistas mensalmente, embora não seja uma garantia de que eles serão pagos ali todos os meses. Seus rendimentos são isentos de imposto de renda, mesmo que o lucro das cotas tenha um pagamento de 20% de imposto de renda. Caso você efetue alguma venda, os proventos distribuídos pelos FIIs são totalmente isentos. Eles possuem uma ótima liquidez. Enquanto os imóveis podem demorar meses ou anos para serem vendidos,
os fundos imobiliários já são facilmente negociados através da Bolsa de Valores brasileira, que é a B3. E eles têm o menor risco de vacância. Um imóvel pode ficar muito tempo sem ser alugado e gerando muitas despesas. Já quando se escolhe FIIs, ótimos FIIs, com a carteira composta por vários imóveis, com portfólio cheio de imóveis, a perda de um inquilino não traz um corte total no recebimento dos dividendos, ele apenas é reduzido um pouco. Já as ações também têm uma boa liquidez. Na renda fixa, apesar de ter uma enorme variedade de investimentos que são facilmente resgatáveis, esses normalmente são menos rentáveis. Então, para se conseguir um retorno mais interessante, é preciso escolher títulos com prazos bem mais longos, que podem ir de 2 até 7 ou 8 anos. Ou seja, é um tanto inviável deixar o seu dinheiro preso por longos períodos. Além disso, o risco aumenta bastante nesses investimentos, pois a gente não sabe como vai estar a economia do país e se esse investimento ainda será favorável ou não no passar desses longos períodos. Já com as ações, você pode vendê-las a qualquer momento e ter o dinheiro na sua conta em até 2 dias úteis. Essa é uma característica bastante interessante, mesmo com o risco de perda de capital. Por isso, em muitos momentos, a renda fixa pode ser até mais arriscada do que a renda variável. As ações possuem grandes oportunidades de ganho de capital. Mesmo com a renda fixa tendo rendimentos interessantes, como é o caso quando a taxa Selic está em alta, é na renda variável que estão as grandes oportunidades de ganho de capital. É verdade que o lucro não é garantido, afinal a renda variável varia para cima e para baixo, mas o potencial existente vai muito além do que qualquer produto de renda fixa poderia pagar. Além disso, a diversificação do portfólio de investimentos já provou ser extremamente benéfica e essencial. É claro que se você é um investidor mais conservador, a renda variável vai compor uma parte bem pequena da sua carteira. E não é porque existem vantagens de investir em ações que você vai encher aí o seu carrinho, o seu portfólio só com ações. Inclusive, você pode optar por um fundo de ações caso entenda que não tem ainda conhecimento suficiente para escolher as empresas a dedo. Assim, você vai trazer mais diversificação para sua carteira e a diminuição dos riscos ao mesmo tempo. Por fim, outra vantagem, e essas que eu citei são apenas algumas das mais importantes, e existem diversas outras que vão tudo de acordo com seus objetivos, é que você ganha 2 vezes com as ações. Os investimentos em ações podem trazer 2 formas distintas de ganhos. A primeira é a valorização e os dividendos. Na primeira, você ganha com a subida dos preços das cotas, caso o mercado esteja a favor e você tenha escolhido boas empresas. Assim, quando vender as suas cotas, poderá embolsar o lucro, que é isento de imposto de renda em vendas até R$20 mil dentro do mesmo mês. Na segunda opção, caso você decida manter as suas ações, você passa a receber os lucros distribuídos pela empresa. E como você é acionista, você também é sócio e, portanto, tem direito aos dividendos e a outras bonificações. E para finalizar aqui, pessoal, que eu sei que o vídeo vai ficar bem longo e talvez fique cansativo para vocês, é que mesmo com todas essas vantagens de investir em fundos imobiliários e ações, esses investimentos também exigem alguns cuidados bem específicos, como, antes de começar a investir, seja em qualquer mercado, adquira um pouco de conhecimento sobre o assunto. Não compre cotas de empresas que você não conhece, não sabe nada. Tome muito cuidado com indicações de amigos, diversifique a sua carteira. Se tiver que escolher entre 100 cotas de uma única empresa ou 20 cotas de 5 empresas, fique com a segunda opção. Assim, as suas chances de perder capital diminuem consideravelmente. E não acredite em fórmulas mágicas que prometem dinheiro rápido. Em 99,9% das vezes é uma cilada, pode confiar que com esses cuidados, seus riscos de perder dinheiro diminuem consideravelmente e você passa a evoluir rapidamente como investidor. Então não pense na Bolsa de Valores como um cassino, onde você faz as suas apostas e conta com a sorte para ganhar uma bolada de dinheiro em minutos ou horas. Esse é um mercado bem sério e capaz de trazer bons resultados no longo prazo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fui!